Fala aí, rapaziada do YouTube, como é que vocês estão? Melinho aqui para mais um vídeo. E hoje, rapaziada, quero trocar uma ideia com vocês a respeito do câmbio Dualogic. Pois é, eu fiz um vídeo, dois vídeos na verdade, semana passada e retrasada. Um que era sobre os problemas crônicos de toda a linha Fiat Bravo que tem motor e-torque, certo? E o meu primeiro vídeo também, que foi o opinião de dono desse bonitão aqui. E aí, cara, provavelmente muita gente vai chegar aqui no meu canal. Às vezes o cara tá querendo comprar um Fiat Bravo e tá querendo pesquisar um pouquinho mais, né? E às vezes ele chegou no meu canal, viu todos os vídeos, só que eu não citei nada sobre o câmbio dualógico nesses vídeos. E é muito importante a gente falar, quando a gente fala, por exemplo, de Bravo, né? A gente tem que falar sobre o câmbio dualógico, porque acaba sendo um dos problemas crônicos que esse carro possui, certo? Não é o caso do meu, por exemplo, porque ele é manual, então não fazia sentido naqueles vídeos eu falar. Mas eu acho que vale eu dedicar um vídeo só para falar dele, só para eu dar algumas recomendações, precauções, caso você queira ter um, certo? Então esse vídeo é para isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, considere-se aí se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações. Vídeo novo todo domingo às 18 horas. E, cara, dá o like aí e compartilhe com seus amigos, a galera que curte aí carros, tá querendo alguma recomendação. E vambora, rapaziada, vamos lá. Por que é interessante a gente falar sobre o câmbio Dualogic hoje? Porque hoje em dia, ainda assim, quando você entra ali numa Web Motors da vida ou numa OLX para procurar carro, e você filtra lá pelos carros da Fiat até o ano de 2016, você encontra inúmeros modelos, tirando a Fremont da Fiat, mas quase todos os outros aí, eles têm versões com câmbio Dualogic, e geralmente são versões ali, eita Celtinha, versões ali bem completinhas, bem interessantes e com custo-benefício até tentador, certo? Mas será que vale a pena? Eu já vou adiantar para vocês que eu não acho que vale a pena, certo? Eu acho muito arriscado, na verdade. Mas eu vou justificar aqui para vocês o porquê. Eu não teria, e eu não recomendo algo que eu não teria. Eu só recomendo um carro Dualogic em apenas uma exceção, e eu vou falar essa exceção para vocês mais para frente, certo? Mas por que eu não recomendo? Primeiro, cara, se for o seu primeiro carro, já descarta aí na cara, porque o seu primeiro carro, ele precisa ser um carro manual para você aprender a dirigir de fato, certo? Porque você não vai aprender a dirigir de fato num carro automático. Você só vai aprender a acelerar e frear só. E é muito importante você aprender, por exemplo, quando a gente fala de motor a combustão, você precisa aprender a usar esse motor a combustão, certo? Ao seu favor, usar o giro do motor ao seu favor, o freio motor, subir serra, descer serra, subir morro, descer morro, né? Então assim, é muito importante ter essa prática. E essa prática, ela é essencial nesse começo, com o carro manual no caso, né? Então, se você tá querendo ali um primeiro carro Dualogic, cara, descarta. Mas aí vamos supor que você tá com, sei lá, já tá no seu segundo, terceiro carro e viu ali um completinho, só que Dualogic. A primeira coisa, eu acho que você tem que se atentar muito à procedência do carro, porque o que mais vai ter Dualogic, principalmente de agência, que os caras só estão querendo desovar o carro, cara, não tá escrito no gibi. Eu, por exemplo, evitaria ao máximo pegar qualquer câmbio Dualogic de agência, porque, cara, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, cara, a maioria mal faz a manutenção preventiva básica ali, troca de óleo, filtro, esse tipo de coisa. Imagina de uma preventiva dessa mecânica que é bem carinha, cara. Eles não vão fazer, tá ligado? Então, a procedência ela é muito importante. Eu recomendaria, por exemplo, você tentar pegar um que fosse de algum particular e de um dono que sabe o carro que tem, sabe as manutenções, vai te auxiliar ali do que precisa fazer, do que foi feito, sabe? Com comprovação, né? No caso, tem ali a nota fiscal de todas as manutenções. E aí você vai ter uma segurança maior, certo? Do que você está comprando. E detalhe, uma outra dica aí já é um pouco mais particular, eu acho que você não precisa se atentar tanto, que é o fato da versão do carro com esse câmbio. Porque, por exemplo, eu não pegaria um Bravo igual o meu com câmbio Dualogic, porque a revenda do meu ela já é ruim, certo? Essa versão essência aqui, muito simples. Imagina se ele tivesse câmbio Dualogic, sabe? Ia piorar tudo. Ah, mas se você você quer revenda, cara, compra um Fiat, compra um Gol. Sim, de fato, mas eu acho que assim, que isso, Palinho?
Mas eu acho que assim, se o cara a revenda é ruim, sim, mas a gente não precisa piorar o que já é ruim, sabe? Então eu tentaria pegar ali a melhor versão, com o melhor kit de opcionais possível, preferência ali no mínimo com teto solar, que já vai ajudar muito na revenda futuramente, tá? Um outro ponto a se atentar que é muito importante, que é a mecânica, né? Você tem que ter um lugar para levar. Não adianta nada você comprar o carro e só procurar uma oficina de câmbio automatizado depois, e aí você vai fazer um orçamento de uma preventiva, por exemplo, e aí você se assustar com o preço. Tipo, não adianta nada, cara. E aí você não vai manter o carro, você vai deixar ele parado ali, você vai deixar ele sucateando, você vai querer arriscar ficar na rua? Você não vai. Então antes mesmo de você comprar um carro com essa mecânica, é interessante que você ou pesquise uma oficina de câmbios automatizados, faça ali um pré-orçamento ali, caso você precise fazer alguma preventiva, ou pelo menos tenha ali um mecânico de confiança para ele te dar o caminho das pedras, certo? E às vezes até se ele recomendar não ter, cara, eu prefiro que você siga o seu mecânico de confiança, de verdade. Mas aí, Melinho, como próximo carro, vamos supor que você achou aí um Bravo bem bonitão, ou um Linea bem bonitão, você teria ele? Sim, eu já até falei que não teria, e o meu próximo carro também eu não teria, né? Porque, como eu já dei aqui o de exemplo, né? Um carro que seria uma evolução desse meu Essence aqui, meu Bravo Essence, seria um Linea, né? 2016, ou o Bravo com facelift. Eita, quase não sai. Mas é um Bravo facelift 2016 também. E não me anima nem um pouco desses carros, tá? Porque muito mais pelo câmbio, certo? E porque acho que não ia fazer tanta diferença. Eu preferiria 1000 vezes pagar, sei lá, 60 mil num Bravo que fosse T-Jet, né? Aquela versão bem completona, que é tão completa quanto uma Sport em topo de linha, por exemplo, do que um Dualogic. Tipo, beleza, o Dualogic vai ser mais barato, mas ainda assim não vale a pena. Eu prefiro pagar mais caro e ter um carro melhor, que ande mais, que seja muito mais divertido de dirigir, do que um que, beleza, ele é barato, mas a mecânica ainda assim vai ser cara, sabe? Eu preferiria até, no caso do Linea, ter o T-Jet 2013, cara. O T-Jet 2013, ele é muito mais exclusivo, né? Então, assim, ainda assim eu pagaria caro na mecânica, mas ainda assim seria um carro muito mais divertido de dirigir e seria único, né? São poucos que tem aí, mas é muito difícil de encontrar, né? Tem uma questão também do câmbio em si, que o funcionamento dele me deixa um pouco, assim, meio broxado das ideias, sabe? Porque eu nunca dirigi um carro com esse câmbio, tá? Deixa eu ir pra direita aqui, que esse palhinho tá me empurrando, velho. Sendo empurrado pelo palio, oh meu Deus. Rapaziada, triste. Mas enfim, o Dualogic, ele, apesar de eu nunca ter dirigido nenhum carro com esse câmbio, nem ter andado no passageiro, cara, ainda é weekend ainda, né? Nem aquele 1.4, mas enfim, ele não passa muita esportividade, né? Não é um carro ali que, pra você que gosta de andar bem, ele não é muito bom, certo? Eu já vi muitos vídeos na internet que ele é muito lento para trocar a marchas, principalmente quando você tá com um giro muito alto, quando você quer que ele seja rápido na troca de marchas, ele não é. E em situações também de ladeira, ele é muito esquisito, muito bugado. E isso aí, cara, eu não preciso dirigir para poder sentir que ele é confuso na troca de marchas, ou lento na troca de marchas. Você não precisa dirigir para ver isso. Você dirigindo, você só vai constatar ainda mais. E isso, esses carros revisados, tá? Não tô nem falando de um carro que tá ali afim da embreagem ou algo do tipo, não. Era um Dualogic revisado. Então pra mim, tipo, é mais fácil eu continuar no manual mesmo, sabe? Tem a questão também do consumo, cara. O consumo é uma coisa que eu fico, cara, e aí eu tenho mais propriedade pra falar, porque o consumo, eu já tenho um carro 1.8 torque e eu sei como é que é o consumo dele. Que pra mim é o ponto mais negativo desse meu carro, é o consumo, velho. Tipo, pelo que ele anda, eu acho que podia ser melhor. Eu acho que o consumo, ou ele andasse mais, ou ele devesse ser mais econômico, tipo, um ou outro. Mas infelizmente ele gasta muito mais pelo que ele anda, na minha opinião, tá? E aí eu ia botar um câmbio que ia fazer com que o funcionamento dele fosse inferior para gastar mais, só para não passar marcha. Pra mim não faz muito sentido, sabe? Mas vai de você, eu tô falando aqui os pontos negativos desse câmbio, que são bastante. Tem também a questão, ainda na parte financeira, né? Porque a gente fala de consumo, a gente fala de din-din, né?
que é a preventiva dele, que é outra coisa que pra mim eu fico, cara, como assim? O que acontece? Qual é a preventiva do câmbio duológico? A manutenção preventiva você tem que trocar a embreagem, segundo inclusive um canal muito bom aí, que é o High Torque, né? Um mecânico especializado ali em várias coisas, na verdade, mas ele deu ali uma aula sobre câmbio duológico. Vou deixar esse vídeo na descrição. Ele falou que o segredo para você ter um bom câmbio duológico é você trocar a embreagem a cada 50 a 60 mil quilômetros. Cara, tá começando a chover, eu espero que o áudio não esteja ruim pra vocês, galera. Vou até falar um pouquinho mais alto. Mas assim, você tem que trocar a embreagem a cada 50 a 60 mil quilômetros, porque, por exemplo, ela é uma embreagem como a desse carro aqui, é uma embreagem normal. A única diferença é que ele tem um robozinho lá que troca as marchas. Só que é uma embreagem que fica acoplada o tempo inteiro, então ela vai gastar muito mais rápido, entendeu? E aí, cara, você tem que fazer essa troca de forma preventiva. Só que você tem que não só trocar o disco do platô, você tem que trocar, por exemplo, o atuador. E o atuador, nessa brincadeira, ele é um pouco mais... ele encarece muito essa manutenção, porque o atuador desse carro aqui não gira em torno ali dos 200 a 300 reais, não é caro, né? No kit fica em torno ali de 700 reais. Já um duológico, separadamente, ele fica ali uns 900 a 1.000 reais. E aí o kit de embreagem duológica completo é uns 1.500 reais. É um kit caro. E aí você vai trocar, você vai ter que fazer a troca do óleo de câmbio, né? Da caixa, né, de câmbio. Você tem que... geralmente é bom você trocar o óleo do robô mais o filtro do óleo do robô. Essa manutenção extra, geralmente você não precisa fazer lá tanto, tá? O manual pede a cada 120 mil quilômetros, mas aí vai depender muito da quilometragem do teu carro. Então seria tipo uma troca sim, troca não. E aí, cara, nessa brincadeira você gastou uns 2.500 a 3.000 reais, dependendo ali, se você precisar mexer no óleo do robô, talvez você precise mexer em outras coisas também. Mas é isso aí, cara, nessa média de preço, é uma preventiva desse câmbio que não é muito boa, certo? E aí quando eu boto na caneta, tipo, sei lá, quais são os outros carros que eu gostaria de ter pra evoluir desse Bravo E6, por exemplo? Seria um Fluence ou um Elantra. O Fluence, ele tem um câmbio CVT, então a troca de óleo dele é a cada 40 mil quilômetros, padrão, show de bola. Já o Elantra é a cada 100 mil quilômetros. E é um câmbio muito confiável, né? Da Kia, Hyundai, usado em inúmeros carros. E aí, é uma troca que, por exemplo, você vai fazer no período ali, né? Mas você vai gastar ali, no máximo, cara, 1.200 reais. Você consegue fazer em qualquer oficina, praticamente, que tiver a máquina. Se tu quiser, tu ainda leva o óleo. Tu leva o óleo pro cara, ó, troca aqui pra mim, pá. O cara vai lá, troca, às vezes sai no mesmo dia. Enquanto no duológico, cara, você tem que encontrar uma oficina especializada para fazer essa manutenção. Ele não vai fazer rápido, porque ele tem que tirar a caixa de marchas, né? E é um trabalho muito complicado, que não dura, às vezes até dura um dia, dependendo do mecânico, mas depende muito da disponibilidade. Ou você acha mesmo que uma boa oficina de câmbio automatizado ela vai ficar vazia? Ela não vai ficar vazia, mano. Então é um rolezão, cara, que eu, pra mim, pagar mais caro numa preventiva, num câmbio que faz o consumo ser pior e para um funcionamento também pior, tipo, só tem ponto negativo pra mim, né? Mas então quer dizer que ninguém consegue ter esse carro, Melinho? Você acha que não recomenda pra ninguém? Não, eu recomendo pra um tipo de pessoa só. Não, eu recomendo, né? Mas eu acho que pode ser uma opção a mais, que é quando o cara, por exemplo, ele precisa de um carro com câmbio automático. Ele precisa, porque, sei lá, às vezes ele tem alguma limitação física, ou ele anda muito na cidade, anda muito no trânsito. Então pra ele é muito mais viável ter um carro que não precisa trocar marchas, né? Só que ele não tem, sei lá, 70 mil para pagar no Corolla ou Civic, mais antigo, inclusive. Você vai pagar 70 mil no Corolla ou no Civic muito antigo. Ou então ele não quer pagar 40 mil no Honda Fit regaçado, né? E que com altas chances de quebrar o câmbio do Honda Fit. Quebra um câmbio só do Honda Fit para ver quanto é que vai ser. Vai ser o preço de uma troca completa ali do conjunto do duológico. Inclusive, se você tem uma boa oficina para fazer a manutenção do duológico, cara, dificilmente você vai trocar o conjunto inteiro. Dificilmente, cara. E aí, pra esse cara, se ele tem um lugar pra levar, se ele tem um carro de procedência, e eu tô falando não tô nem falando da questão ali de ter uma boa versão, tá? Tô falando só do cara ter um carro com procedência, independente da versão que for.
ele vai preferir pegar sei lá, um Brava, um Punto, um Linea com câmbio duológico do que pegar um Fit que vai ser pelado, mais pelado que recém-nascido, não vai ter nada e vai ser muito caro, sabe? Apesar de ter uma boa revenda, tá? Isso aí é absoluto, não tem o que fazer, não tem o que falar, né? Mas ainda assim ele vai preferir o carro com câmbio duológico, tá? Vai preferir muito. Então assim, deixa eu só fazer a conversão aqui, rapaziada. Então aí é um ponto a se considerar. E se ele estiver ciente de que a manutenção desse carro, ela... Oh meu Deus, eu entrei no trânsito, que tristeza. Deixa eu ver aqui, não sei. Mas enfim, se ele estiver ciente de que a manutenção desse carro, ela é um pouco mais melindrosa, que ele precisa pegar uma unidade bem cuidada, e ele souber cuidar e souber onde levar, cara, talvez seja uma ótima opção para ele. Mas não é uma opção, por exemplo, para quem nem precisa de um carro automático, ou que consegue se dispor um pouco mais de tempo e dinheiro para poder pegar um carro melhor, um carro mais caro, sabe? E aí é estar ciente das condições. Se tá ciente, cara, eu acho que o cara vai estourar e vai fazer uma boa compra. E provavelmente vai falar bem na internet. E aí ele também tem que saber filtrar os... Que isso, meu filho? Gente! E aí ele tem que saber filtrar também comentários da internet. Porque, por exemplo, tem muita gente que fala bem dos carros com câmbio duológico, mas é o que? É o cara que, às vezes, ele fez tudo certinho, cara. Ele seguiu o manual certinho, ele pegou um carro de procedência, ele sabe onde levar, ele não paga caro na mecânica, porque ele já tem condição, tá no orçamento dele fazer essa manutenção, sabe? Então pra ele é excelente. Ele quer também um carro automático, sabe? Pra esse cara faz todo sentido e ele elogia mesmo. Mas também tem um cara que é a mesma coisa, né? Fez tudo bonitinho, tudo certinho, e ainda assim ficou na mão com o carro, sei lá, por qualquer motivo que for, e ainda assim e aí, cara, a gente não tem como simplesmente anular a má experiência desse cara, como também a gente não pode anular a boa experiência do cara anterior, sabe? Só que também tem uns espertinhos aí que contam muito com a sorte, né? Compra o carro, às vezes, sei lá, mano, sem procedência nenhuma, compra qualquer um, às vezes nem sabe o que é câmbio duológico, só vai saber depois que comprou o carro. E aí quando quebra, ele reclama na internet, fala que o carro é ruim, sendo que ele mesmo não fez a parte dele de fazer uma boa pesquisa do que ele estava comprando. E também tem um cara que às vezes faz todas essas coisas erradas e elogia e reclama de quem está reclamando, só que ele está contando com a sorte. E aí na primeira vez que quebrar, e que provavelmente vai ser caro, ele vai reclamar do câmbio, né? E aí é muito complicado, a gente tem que saber filtrar essa galerinha, sabe? Então a minha dica é isso, cara. Se você realmente precisa, eu acho que tem que pegar tipo, muita procedência e tem que saber onde levar e saber quanto vai custar para manter. E tente ganhar na compra, cara, porque tem muita gente espertinha que às vezes tem ali uma dessas versões que são bem completonas, mas que tá vendendo acima da FIP, cara. Nem carro normal com revenda boa, na minha opinião, tinha que estar sendo vendido acima da FIP. Ainda mais esses caras, cara, que já são desvalorizados por si só. Tenta ganhar na compra, cara. Eu sei que carro não é investimento e nunca vai ser, mas não quer dizer que você tem que ficar jogando seu dinheiro no lixo, beleza? Esteja ciente, cara. Uma coisa é fato, eu vejo toda semana a galera falando mal desse câmbio por inúmeros e variados motivos. Seja porque ficou na rua, seja porque o câmbio desprogramou, seja porque ele é esquisito, porque o cara não gostou da utilização, seja porque pagou caro, seja porque não gostou de um orçamento. Acho que eu falei orçamento de novo, não sei. Mas enfim, são inúmeros motivos que as pessoas reclamam. E aí você, de novo, você tem que filtrar os comentários, porque tem muita galera aí que fala nada sem contexto. Mas enfim, acho que é essa informação, rapaziada, que eu queria passar pra vocês. Se você gostou desse vídeo, cara, de novo, considere se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vídeos novos todo domingo às 18 horas, certo? E é isso, dá um like. E se você, cara, que tem carro com câmbio duológico, cara, comenta aqui comigo, comenta aí, vamos trocar uma ideia, mas dê contexto, cara. Se você for elogiar, fala, ó, peguei aqui, fui com procedência, sei onde levar. E se você também se ferrou com o câmbio duológico, e conta a sua história aí pra gente, vamos trocar uma ideia, vamos trazer mais informações sobre esse tema aí pra galera, pra informar quem precisar de um carro dessa forma, né, um carro automático, certo? Então é isso, rapaziada, Melinho indo aqui, valeu!